Irmãos, graça e paz, boa noite a todos, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias. Nós vamos para o último capítulo hoje, capítulo de número 13. Nós estaremos pensando um pouco sobre esse capítulo. Número 13, você vai permanecer sentados. Inicialmente nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 3. E nós estaremos avançando à medida que formos aplicando, explicando o texto, nós estaremos avançando um pouco mais desse capítulo. Todos encontraram? Neemias capítulo 3, inicialmente eu vou ler do verso 1 até o verso 3. A palavra de Deus nos diz assim: Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinha ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Que Deus possa falar ao nosso coração pela sua graça e misericórdia nessa noite. Agradecer ao pastor Geraldo pela oração. Vamos pensar um pouco sobre esse texto aqui na noite de hoje. Eu gostaria, irmãos, de falar pela misericórdia de Deus sobre o seguinte tema nessa noite: restaurando uma aliança quebrada. Restaurando uma aliança quebrada. O que me chama a atenção é que muitas vezes nós somos, talvez você seja, uma pessoa apaixonada por cinema. E normalmente quando nós assistimos filme, nós temos a ideia de que no final sempre apareça aquela frase: felizes para sempre. Nós temos essa ideia quando nós lemos um livro, um livro de romance principalmente, quando nós acompanhamos uma série ou assistimos a um filme, sempre há essa expectativa na nossa mente, que o povo ou que os atores ou que os protagonistas terminassem felizes para sempre. Interessante que a gente pensa também isso sobre o livro de Neemias. Diante de tudo que a gente viu, é como se a gente olhasse para o último capítulo do livro e a gente pensasse: esse povo terminou feliz para sempre. Mas, por que eu digo isso? Porque esse povo havia se comprometido com as Escrituras. O capítulo 8, do verso 1 ao verso 12, nós estudamos na última oportunidade que eu tive aqui, nos retratou isso. Eles demonstraram, no capítulo 9, capítulo que ainda não foi exposto por mim, capítulo 9, eles demonstraram um sincero espírito de arrependimento e de oração. Capítulo 12, já preguei sobre ele em outra oportunidade, tem até a mensagem lá no nosso canal do YouTube. Eles demonstraram uma exuberante dedicação nos muros da cidade. Eles cantaram louvores, consagraram aqueles muros ao nosso Deus. Quando você toma de posse todas essas informações que eu disse a você, somado ao capítulo 5, onde os relacionamentos interpessoais foram resolvidos, quando você pega toda essa gama de informação e olha para o verso 1 ao 3 do capítulo que nós lemos, você chega à seguinte conclusão: esse povo está muito bem. Até o verso 3, é verdade que o povo estava muito bem, claro que sim. Nós não podemos negar isso. Deus estava visitando esse povo com poder. Deus estava visitando esse povo com o poder do Espírito Santo. Houve remoção da letargia, houve remoção da indiferença, houve compromisso com a fé. Então, sem sombra de dúvida alguma, esse povo estava muito bem. E ler textos como esses que eu citei anteriormente, como também o verso 1 ao 3 do capítulo 13, nos leva, irmãos, à oração do salmista, no Salmo 85, verso 6, quando ele diz o seguinte: porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Interessante, pense numa coisa aqui nessa noite comigo.
O capítulo de número 13, ele ensina algo primordial para a nossa vida cristã. E você me perguntaria o quê? Que as reformas nunca são completas. Que a igreja sempre tem que viver se reformando. Que a sua vida cristã, ela precisará passar por reformas, sempre. Não importa se você tem 10, 20, 30 anos de cristão ou 2 meses. Você sempre vai precisar se reformar. Esse texto aqui, que nós acabamos de ler do verso 1 ao verso 3, nos dá uma informação clara. A leitura das Escrituras de forma pública afastou Israel de todo elemento misto. E mais, tornou o povo de Deus um povo consciente das suas obrigações diante do povo, dos demais povos pagãos, mas também perante Deus. A ordem aqui é muito clara. Perceba principalmente no verso 3 do capítulo 13, que as práticas pagãs não faziam mais parte da vida de Israel. Nós podemos dizer que Israel chegou no momento da vida dele que ele havia afastado de dentro do povo de Deus o mundanismo, representado aqui pelos estrangeiros, que foram de uma vez por todas afastadas do povo de Deus. Uma coisa para nós pensarmos aqui nessa noite: Deus nunca mandou você se unir com práticas pagãs a fim de ganhar incrédulos. Nunca Deus fez isso. Pelo contrário, a ordem de Deus em 2 Coríntios 6,17 é a seguinte: retirai-vos do meio deles. Retirai-vos do meio deles. Isso me chamou muito a atenção. E é isso que está acontecendo aqui com o povo de Deus no verso 1 ao verso 3. Mas eu chamo a sua atenção agora para o verso 4 até o verso 9. Olha o que o texto nos diz. Antes disto, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e o incenso. Você sempre vai precisar na sua vida de fazer reformas. E quando eu olho para o verso 4 até o verso 9, eu vejo uma verdade aqui e uma necessidade de muitas vezes nós estarmos nos reformando a nossa vida cristã. Por quê? Esse povo tão visitado por Deus, tão comprometido por Deus, a ponto de dizer não ao paganismo, 12 anos depois, um detalhe que eu não posso deixar passar em branco aqui, do verso 3 para o verso 4 em diante, passaram-se 12 anos que Neemias não estava mais com o povo. Neemias havia regressado para a Babilônia para prestar conta do serviço que ele tinha realizado em Jerusalém e para continuar servindo ao rei como copeiro, embora continuasse como governador de Jerusalém. E o que me chama a atenção aqui, a flexibilidade que esse povo tem para fazer acordos. Em uma palavra só,
transigência. O povo de Deus começou a transgredir a lei. Isso me chamou muito a atenção. O verso 4 e o verso 5 nos diz o seguinte: que Eliasibe, o sacerdote, se aparentou com Tobias, o amonita. Ele se tornou aliado do inimigo de Deus, do povo de Deus. Ele fez aliança com o próprio adversário. Ele corrompeu o seu ministério. Como? Muitos comentaristas acham que possivelmente alguém da família de Eliasibe casou-se com alguém da família de Tobias, corrompendo o sacerdócio dele. O verso 28 desse capítulo, que nós vamos chegar lá pela graça de Deus, nos diz que isso era comum agora, a ponto do neto desse mesmo sacerdote tornar-se genro de Sambalate, outro arco inimigo de Israel. Um fato para nós pensarmos aqui, queridos, com base no verso 4 e no verso 5 desse capítulo que nós estamos analisando. Tobias é um nome judeu. O nome Tobias significa Jeová é Deus. Muito embora esse homem tenha sido descrito como um amonita, muitos comentaristas acham, entendem, que na realidade ele era um judeu, que passou a habitar com os amonitas, e ganhou entre esse povo notoriedade, um cargo político elevado. E ele uniu-se a Sambalate e a Gesem para ridicularizar seus irmãos, tentando fortalecer a sua carreira, para que a sua carreira política não estivesse em perigo com a reconstrução dos muros. E há um comentarista chamado J.I. Packer. Ele diz algo muito interessante sobre o caráter de Tobias. Preste atenção, ele diz o seguinte: Neemias era aquele crente formalista, era aquele crente pragmático, sábio aos olhos do mundo, de mente e de coração endurecido, que se julgava uma pessoa sensata, por não permitir que a fé afetasse a sua vida pessoal ou profissional. Para ele, apesar de ter nome de crente, a glória de Deus como motivação não tinha significado algum. Na realidade, Tobias era um cínico. E ele conclui dizendo o seguinte: tipo bastante comum nos nossos dias hoje. Meus queridos irmãos, o que esse sacerdote fez? Esse sacerdote simplesmente levou um homem hostil ao evangelho para dentro do templo. Ele pôs o inimigo do povo de Deus dentro da casa de Deus. Sabe o que ele fez? Ele substituiu sacerdotes fiéis, levitas fiéis. Estão lembrados da última pregação? Aqueles que ensinavam o povo de Deus, aqueles que se preocupavam com as escrituras. Esse povo foi substituído por Eliasibe, por um homem que não tinha escrúpulo, chamado Tobias. Tobias agora era a voz de Deus, entre aspas, entre o povo de Deus, por permissão do sacerdote Eliasibe. E eu tenho uma primeira aplicação para a nossa vida aqui nessa noite. Aliás, 3, com base nesse texto. Primeiro, o maior desastre dentro de uma igreja é uma liderança desmantelada. Não pode existir um câncer pior dentro de uma comunidade evangélica do que uma liderança que não teme a Deus. Seja essa liderança um pastor, seja essa liderança um presbítero, seja essa liderança um diácono, seja essa liderança que ela esteja à frente de qualquer departamento da igreja. Eliasibe traz esse tipo de pessoas para dentro da casa de Deus. E Tobias se torna, dentro da casa de Deus, o maior instrumento de Satanás, como uma liderança. Por quê? Porque ele não tinha temor.
E eu gostaria de fazer uma terceira aplicação aqui nessa noite, perguntando a você: quem você traz para dentro da sua vida? Quem são seus referenciais? Você baseia seu casamento na Bíblia e com conselhos de quem? Que exemplo de marido cristão você tem? Quem lhe influencia como marido cristão? Quem lhe influencia como uma mulher cristã? Quais são os parâmetros usados que você traz para dentro da sua família para educar seus filhos? Quais são os seus referenciais? O que você traz para dentro da sua casa? É inimigo de Deus? É doutrina inimiga de Deus? É filosofia inimiga de Deus? É referencial inimigo de Deus? Sinceramente, do fundo do meu coração, eu espero que não. Eu espero que não. Veja como nós precisamos muitas vezes parar e dizer ao nosso próprio coração corrupto onde eu preciso melhorar. Segundo, verso 6 ao verso 9. Olha o que acontece aqui. Vamos pensar um pouquinho sobre esse verso 6 e o verso 9. O texto nos diz assim: mas quando isso aconteceu, o Neemias falando, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei, mas depois de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificasse as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e o incenso. Eu gostaria que você atentasse para o seguinte detalhe. O seguinte detalhe: Eliasibe fez uma câmara grande, somente para Tobias. Ali eram depositados os dízimos, as ofertas, para os sacerdotes, para os levitas e para os cantores. Mas eu lhe pergunto, com que finalidade Eliasibe construiu essa câmara maior? O verso 7 nos responde: para beneficiar Tobias. O que é que você entende aqui? Que todos os dízimos trazidos, que todas as ofertas trazidas, estavam sendo desviadas para o bolso de Tobias. Não era mais para o sacerdote, não era mais para os levitas, não era mais para os cantores, mas era para Tobias. A gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. Mas chama a sua atenção para o verso 8 e para o verso 9. Olhe para o verso 8 e para o verso 9. Quando Neemias diz: isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e o incenso. Quando eu meditava para vocês, e quando eu me debruçava sobre esse verso 8 e sobre esse verso 9, algumas perguntas eu me fiz. Pelo menos 3. Primeiro, por que ninguém protestou contra a entrada de Tobias no templo? Segundo, por que esse declínio aconteceu de uma forma tão rápida? Terceiro, por que o povo ficou em silêncio diante do erro? Como isso, irmãos, me deixou intrigado. Mas há algumas coisas para a gente aprender com o verso 8 e com o verso 9. Primeiro, há coisas, irmãos, que são impróprias dentro da casa de Deus. Há coisas que não cabem mais na sua vida cristã. E essas coisas, abra seus ouvidos, precisam ser jogadas fora. O que me chamou muito a atenção aqui é que Neemias não tolerou o pecado. Assim também nós não podemos tolerar o pecado na nossa vida, na nossa casa, entre nossos irmãos.
Se você sabe que algum irmão está em pecado, em amor, você tem a obrigação de repreendê-lo, de corrigi-lo, de ajudá-lo a sair dessa situação. Neemias não tolerou. Mas a outra coisa aqui que a gente aprende no verso 8 e no verso 9. O quê? Que o inimigo e toda a bagagem dele, e tudo aquilo que pertence a ele, tem que ser jogado fora, lançado fora da nossa vida. Perceba uma coisa, Neemias não rearrumou os móveis. Neemias não tirou os móveis de Tobias de um canto e colocou no outro, não. Ele jogou fora. Há coisas na nossa vida, talvez na sua, talvez na minha, que não cabe mais maquiar. Não adianta tirar de lugar, fazer de conta que não existe. Existe sim. E se existe coisas malignas, coisas que são pedras de tropeço na sua vida, não tem que rearrumar, não tem que dar uma nova roupagem a ela. Você precisa lançar fora. Extirpar da sua vida, tirar por completo da sua vida. É exatamente isso aqui que Neemias fez. E olhando para esse texto, eu posso lhe responder uma pergunta que muitas vezes, martela na nossa mente. Sabe quando começa o declínio espiritual na vida de qualquer um? Sabe quando o declínio espiritual bate à nossa porta? Sabe quando isso acontece? Quando a gente começa a tolerar o mal, a passar mão no pecado, a não chamar mais pecado de pecado. Isso é terrível na vida de qualquer um. John Owen, ele diz o seguinte: conceda ao pecado 1 centímetro e ele tentará conquistar 1 quilômetro. Comece a dar brecha, fazer concessões. Com certeza, isso vai se tornar grande demais, talvez incontrolável. Neemias entendia isso demais. Guarde uma coisa no seu coração nessa noite. O declínio espiritual, meus irmãos, ele pode acontecer de forma muito rápida na vida de qualquer um. E nessa noite eu estou aqui pela permissão de Deus, para lhe pedir, com a ajuda do Espírito Santo, que você não conceda que isso aconteça na sua vida, que você não permita que isso aconteça na sua vida. Para isso eu tenho que fazer algumas perguntas a você aqui nessa noite. Qual sua reação diante do erro? Qual é a sua reação diante do pecado? Qual é a sua reação quando alguém da sua família erra? Qual é a reação quando você vê o pecado campeando no seu trabalho? Você negocia? Você se cala? Ou você ainda tem a capacidade de ficar indignado não com a pessoa, mas com o ato? Será que você ainda, e eu creio que assim esteja acontecendo com você, será que você ainda fica indignado por atitudes que você sabe que não glorifica a Deus? Sim ou não? Para esse homem de Deus chamado Neemias, santidade era e ainda deve ser inegociável. Inegociável. Verso 10 ao verso 14. Do verso 4 ao verso 9, a palavra que define esses versos é transigência. Do verso 10 ao verso 14, a palavra que define esses versos é descaso. Olha o que nos diz o verso 10. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então repreendi o magistrado e perguntei: por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos.
Por tesoureiros dos depósitos, pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. Como assistente deles, pus Anã, filho de Zacur, filho de Matanias. Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Lembra-te de mim, ó meu Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao seu serviço. Meus amados irmãos, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Os dízimos e as ofertas estavam sendo sonegadas pelo povo de Deus. Detalhe para você que talvez você não saiba. Entre esses 12 anos que Neemias está em Jerusalém, Deus levanta um profeta no meio do povo dele. O nome dele, Malaquias. É exatamente nesse interim, entre a ida de Neemias à Babilônia e a sua volta, que Malaquias vai profetizar. Vai profetizar. Então, o que está acontecendo aqui, e a denúncia era muito grave, era descaso. O povo de Deus não dizimava mais. O povo de Deus não ofertava mais. E o pouco que chegava à casa de Deus era desviado para o bolso de Tobias. Veja que trágico está acontecendo aqui. E por que isso era grave? E é grave ainda, eu vou lhe dizer. Porque isso afastou os homens fiéis do templo. Verso 10. Isso tirou os levitas, os sacerdotes fiéis dos templos, aqueles que ensinavam o povo. Eles não mais ensinavam o povo, eles tiveram de voltar para o serviço do campo. Que trágico, irmãos. Esse povo saiu. Ao ver Tobias no templo, eles perderam a motivação. E eu entendo o seguinte: muitas vezes, quando Deus quer punir uma comunidade, eu já disse isso aqui várias vezes, Ele tira do púlpito da igreja um pregador fiel, e no lugar desse pregador, Deus coloca um palhaço, para animar o auditório. Isso está acontecendo aqui, porque se não houver profecia, o povo se corrompe. Sem ouvir a palavra de Deus, nós não somos nada. Sem ouvir a palavra de Deus, nós não consertamos a nossa vida jamais. Sem profecia, leia-se, sem exposição da palavra, o povo se corrompe. E aqui, meus irmãos, está acontecendo algo gravíssimo. E Malaquias denuncia o que está acontecendo no tempo de Neemias. Malaquias 3, do 8 ao 10. Você pode até ler em casa, se Adson puder colocar aí. Adson, por gentileza, meu irmão, coloque. Será que alguém pode roubar a Deus? Essa palavra no original, roubar, significa tomar de assalto. Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? E o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Pare um pouquinho aqui. O povo aqui estava tão corrompido, mas tão corrompido, que o povo estava conseguindo roubar Deus nos dízimos e as ofertas. O povo se recusava a trazer à casa do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Alguns não traziam, outros subtraíam, davam a parte do dízimo, davam um quarto, assim como Ananias e Safira fez, lembra? Lá em Atos. Era exatamente isso que o povo estava fazendo aqui. E outra, o povo achava que podia administrar o dízimo. Uma coisa interessante que Malaquias diz: traga todos os dízimos à casa do tesouro. Deus não manda nenhum de nós administrar dízimo. Eu conheço pessoas que dizem o seguinte: quando eu recebo meu salário, não daqui, eu compro muita cesta básica e distribuo com os pobres, é meu dízimo. O dízimo não é seu, meu irmão. O dízimo é do Senhor. Deus não lhe colocou como juiz do seu dízimo, nem como fiscal do dízimo. Tem que ser entregue na casa do Senhor. Você é obrigado a trazer. Dízimo é dívida, oferta é presente. Olha o que estava ocorrendo aqui.
E talvez você tenha aí no seu coração, mas pastor, eu não confio na liderança, eu não confio com o que vai fazer em meu dízimo. Vá para um lugar que você possa confiar em quem está à frente da igreja. Você não pode confiar a sua família, a salvação das suas vidas, a um pastor corrompido. Se você não vê integridade na sua liderança, leia-se eu, pastor Jamerson, pastor Euder, pastor Jorge, nas tesoureiras da nossa igreja, vá para outro lugar. Seu lugar não é aqui, porque se você não confia na sua liderança, realmente você não deve entregar o dízimo lá não, você deve ir para outro lugar. Se o dízimo você acha que vai ser desviado, como estava sendo desviado aqui para Tobias, você tem que se indignar mesmo. Era isso que estava ocorrendo aqui. E outra coisa me chama a atenção, quando ele diz, o povo dizendo, a Deus, pela boca de Malaquias, em que te roubamos? O que eles estavam dizendo? Eu não dou nenhuma importância a dizimar. Eu faço uma pergunta a você aqui nessa noite. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Quem ama a Deus não rouba. Eu vou um pouquinho mais adiante nessa noite. Quem ama a Deus tem prazer em ser fiel a Ele. Quem ama a Deus, meus amados irmãos, não só converte o coração, porque quando o coração é convertido, o bolso vem junto. Guarda uma coisa aqui no seu coração. O seu bolso revela o seu coração. Era isso que estava acontecendo aqui. E Neemias faz algo aqui tremendo, verso 12 e 13. Ele diz o seguinte: por tesoureiros dos depósitos, pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías, como assistente deles, pus Anã, filho de Zacu, filho de Matanias. Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Neemias tira os infiéis e coloca no lugar desse povo pessoas íntegras. O que é que eu aprendo aqui? Nós precisamos tirar da nossa vida o que não presta, é verdade, mas também a gente tem que rever o que nós temos deixado de fazer. Talvez você entrou aqui nessa noite e você é membro da nossa igreja e você não dizima e você não oferta. Repense sobre isso. Repense sobre a sua vida cristã. Para onde você está indo? Todo dia que chega o dia dos pais, me permita esse parênteses aqui, eu lembro do meu. E eu não lembro de meu pai com os seus defeitos, que certamente ele tinha, como eu também tenho muitos, você também tem. Mas eu sempre penso no meu pai com a seguinte mentalidade, no dia dos pais: o que ele colocou como virtude no meu coração. Meu pai sempre me dizia o seguinte, irmãos: se o cheque de um homem, aliás, se a palavra de um homem não vale nada, o seu cheque também não vale. Quem é você diante dos homens e diante de Deus? Neemias está chamando o povo dele, o povo de Deus, a ser íntegro. A ser íntegro. E integridade se revela, principalmente, o pastor Hernandes Dias Lopes diz isso, né? Se você quer conhecer que alguém é crente real, veja quem é ele nos negócios. Verso 15 até o verso de número 22. Uma frase resume o verso 15 até o verso 22. Profanação do dia do Senhor. Vamos ler? Vamos ler, por favor. Naqueles dias, vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho,
uvas e figos, e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos nesse dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro, que traziam peixes e todo tipo de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é essa que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Quando os portões de Jerusalém começaram a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados. E determinei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadoria pernoitaram fora de Jerusalém, 1 ou 2 vezes. Eu os repreendi e lhes disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante não voltaram mais no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia de sábado. Também nisso, lembra-te de mim, ó meu Deus. Tem piedade de mim, por tua grande misericórdia. O que estava ocorrendo aqui, irmãos? Profanação do dia do Senhor. Vocês sabem o que eu vou dizer aqui? Que na antiga aliança, Deus havia instituído um dia para ser o dia do descanso. Esse dia era destinado à adoração plena, à adoração total e à adoração irrestrita. Esse dia era o sábado. Hoje o nosso descanso é Cristo. O grande ensinamento do sábado não é a questão do dia, mas é uma questão que a gente tem que tirar um tempo para se dedicar a Deus. Hoje, na nova aliança, esse dia é o domingo, é o dia do Senhor. É o dia que, teoricamente, nós que somos cristãos dizemos: eu vou dedicá-lo totalmente a Deus. Eu tenho uma agenda tão lotada, eu tenho uma agenda tão corrida, que o domingo eu vou tirar somente para adorar o Senhor. Não que você não deva fazer isso em outros dias, claro que sim. Mas há um dia que a gente se dedica por completo. É o dia que nossos filhos entendem o que é vital para nós. Por isso a gente os traz à escola bíblica dominical. É o dia que nós dizemos a nós mesmos: nós vamos aprender um pouco mais. Por isso nós estamos aqui de manhã. E à noite nós estamos aqui também. E isso deveria ser um prazer. O que está ocorrendo aqui? Verso 15 ao verso 18. O desprezo pelo sábado não era novidade na vida de Israel, meus irmãos. Por que eu digo isso? 300 anos antes disso acontecer que Neemias está narrando aqui, o profeta Amós já havia acusado e se irritado, com a interrupção dos negócios no dia do sábado. Israel, há 300 anos atrás, já violava o sábado. 150 anos antes, o profeta Jeremias também havia descrito que animais de carga entravam e saíam na cidade de Jerusalém no dia de sábado. E Neemias toma medidas drásticas para que isso não aconteça. Olha o coração pastoral desse homem. O verso que nós acabamos de ler diz que ele fechou os portões da cidade, colocou vigia nas portas e determinou que os portões só seriam abertos depois que o sábado do Senhor fosse verdadeiramente adorado, tirado para a adoração. Mas eu aprendo uma coisa aqui nessa noite. O que, pastor? Do verso 15 ao verso 22 que nós estamos analisando, existe uma triste constatação. E que constatação triste é essa? Como é difícil você lidar com corações indispostos. É muito difícil, irmãos. Há pessoas que você pode mostrar
que determinadas coisas não valem a pena na vida dele. Mas isso não sai do coração. Porque o coração é indisposto. O coração do povo aqui não estava no sábado, estava no dinheiro. Muitos comerciantes não iam ao culto, não traziam seus sacrifícios, iam negociar fora da cidade. Veja que trágico. Os negócios não eram feitos dentro da cidade, mas eles faziam fora da cidade, fora de Jerusalém, violando o sábado. Com que objetivo? Ganhar dinheiro. O objetivo era esse. A profanação do dia do Senhor, por nossa parte, não é um sinal de mundanismo, é um sinal de secularismo. De secularismo. O comércio do Senhor aqui corrompia completamente o propósito de descanso e de adoração. Abra seus ouvidos para o que eu vou dizer aqui nessa noite. Eu creio que é muito importante nessa porção das Escrituras que nós estamos analisando. Quando o lucro, abra seus ouvidos. Quando o lucro toma o lugar do culto, você está em grande perigo. Quando o lucro começa a tomar o lugar do culto, a luz vermelha já está acendendo para você. Você está em grande perigo. Sabe por quê? Porque nós estamos dizendo como povo de Deus que a nossa confiança está na provisão e não mais no provedor. Atente para isso nessa noite. Será que o Deus que você serve, sabendo o propósito do seu coração, a motivação do seu coração, não é grande o suficiente para abrir uma porta para você que não atrapalhe o seu momento de adoração? Eu creio que Ele é. Eu creio que Ele é. Presta atenção nisso aqui, queridos. Neemias ordenou, Neemias agiu, Neemias vigiou, Neemias tentou controlar, Neemias protestou, Neemias colocou guarda, ele tomou todas as medidas práticas para eliminar esse mal. Mas repito, é muito difícil você lidar com corações indispostos, porque corações indispostos sempre têm uma desculpa. Eu fui alguém, irmãos, que eu não vi meus filhos crescer. Meus filhos cresceram e eu não tive tempo para eles. Porque as obrigações, o comércio, o dinheiro, tirou muitas vezes a função de pai. E há momentos na vida que você diz, não valeu a pena. Não valeu a pena. Lembre-se do seguinte, eu gostaria de lhe lembrar isso. Que esse povo já havia passado 6 horas em pé, num culto, sem pestanejar. Mas agora, estava demonstrando para Neemias e principalmente para Deus, que ele havia perdido o entusiasmo. Eram mortos-vivos, que pensavam ansiosamente no dia de amanhã, não queria comer amanhã, não queria vestir amanhã. Será que o Deus, irmãos, que alimentou Elias com covos, através de covos, com pão e água, será que esse Deus deixou de existir? Será que um dia a mais, um bico a mais tem feito diferença na sua vida? Eu não creio. Eu não creio. A que conclusão nós chegamos com desse verso 15 até o verso de número 22? O equilíbrio perfeito nós só encontramos em Cristo. Não é Neemias, não sou eu, não é líder algum que pode transformar seu dia a dia. Mas eu oro para que Deus abra a mente de minhas ovelhas, de algumas delas, e coloque na sua mente e aqueça seu coração,
que Ele ainda é o Deus de provisão. Como eu oro dessa maneira, irmãos? Que Ele ainda é o Deus de provisão. Talvez por isso Neemias diz, né? No verso, por várias oportunidades, Senhor, lembra-te de mim. Ele sempre ora assim, Senhor, lembra-te de mim para o meu bem. É como se Neemias estivesse dizendo o seguinte: não me deixa desfalecer. Não me deixe esmorecer, Senhor. Não me deixa. Vamos terminar. Verso 23 até o verso 29. E aqui a gente termina essa meditação nessa noite. Ele diz o seguinte: olha que trágico. Olha como o povo de Deus está. Meu irmão, como é fácil a gente crescer, mas é difícil. E quando eu digo crescer em graça, crescer em conhecimento. Como é difícil, né? Você crescer, você conseguir, por exemplo, galgar uma situação confortável na vida cristã, de conhecimento, de oração, de vida devocional, de estar tudo certinho no que diz respeito a seus dízimos e suas ofertas. Mas como é fácil a gente cair. Veja o estado trágico desse povo. Trágico. Um povo que há pelo menos 12 anos, havia tirado os estrangeiros de dentro dele. Mas olha o que está acontecendo aqui. Neemias vai dizer, verso 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod, ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles, arranquei os seus cabelos e os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não dei mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolha mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvido a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. Por isso eu o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdote e a aliança sacerdotal e levítica. Meus irmãos, chegando ao final do capítulo, e consequentemente também do livro, nós podemos chegar a uma conclusão. Qual? Quando nós começamos a fazer acordo, a fazer concessões com o inimigo, quando nós começamos a sonegar com descaso a contribuição, quando não tem mais motivação para vir aos cultos, isso se reflete na vida, isso se reflete na nossa família, aparece no nosso cotidiano, e está aqui o retrato. Essas duas coisas que eu citei, essas coisas que eu citei acima, somado a essa atitude do verso 23 e 29, só revela uma verdade. Talvez nós precisamos restaurar áreas da nossa vida. Eu não sei quais exatamente é a sua área que deve ser restaurada hoje, mas nós devemos fazer isso, sempre. Querido irmão que aqui está, eu gostaria de lhe dizer algo aqui. Talvez você seja casado com um incrédulo. Você é crente e seu cônjuge é incrédulo. Conselho não meu, mas conselho de Deus para você. Se ele consente a estar casado com você, continue esse casamento. Não o abandone. Seja a mulher sábia que edifica a sua casa.
Seja o homem crente, que mesmo a mulher sendo insubmissa, você ama como Cristo amou a igreja. Continue dessa maneira. Continue com essa pessoa. Continue honrando. Mas nesse momento aqui, eu gostaria de me dirigir particularmente a você que é cristão e é solteiro. Divorciado, viúvo ou viúva e pretende casar. Mas particularmente, ou mais precisamente, a jovens aqui nessa noite. Presta atenção, por gentileza. O Senhor manda que você deve casar no Senhor. Deve casar com um cristão. E eu acho que Deus entende mais de casamento do que você. Porque foi Ele, o próprio Deus, que o instituiu, que o criou. E Deus não erra. Deus sabe o que está dizendo. Agora eu vou um pouquinho mais adiante nessa noite. Você entende que nós somos o povo da aliança? Você entende que Ele firmou uma aliança comigo e com você que é cristão? Pelo sangue do seu Filho? A aliança eterna que não pode ser mudada. Nós podemos chamá-lo hoje de nosso Deus. E Ele nos chama de nosso povo. Eu sei que você concorda com isso. Mas o que eu acho gritante aqui, eu chamo a sua atenção para o verso 23, 26 e 27. Olha o 23. O povo de Deus estava casando com mulheres pagãs. E Neemias diz algo assim interessante. Ele lança o exemplo de Salomão, versículo 26 e 27. Como que dizendo assim ao povo: será que vocês não aprendem com os exemplos dos outros? Será que você não vê na vida dos outros que não dá certo? Por que você quer insistir? Por que você quer continuar? É isso que Neemias está dizendo aqui. Interessante que eu vi uma postagem do missionário Jaime Kemp, né? Ele é autor de vários livros para casais. Ele dá um dado no ministério dele que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte: 75% dos casamentos mistos enfrentam graves problemas, seríssimos problemas. E ele é um homem que o ministério dele é voltado mais para casais, ou para casais. Olha o verso 24, por gentileza. Ele diz: e seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod, ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Jovem que está me ouvindo aqui nessa noite, está me acompanhando pela internet, há um risco muito grande de, se você casar com um pagão, você desviar seu lar. Você se desviar também. O que estava ocorrendo aqui era que as mães pagãs criavam os filhos nos próprios costumes pagãos, na ignorância espiritual. E os filhos desses casamentos já não falavam mais a língua do povo hebreu. Ele falava asdodita, falava amonita, mas não falava a língua do povo de Deus. Os seus costumes eram pagãos. Nós temos alguns jovens aqui na igreja hoje. Infelizmente a igreja hoje está, por uma questão, né, lógica, né? Temos poucas pessoas hoje, até por questões justas. Muitos irmãos tiveram as casas inundadas. Recebi muitas mensagens de pessoas da nossa igreja que tiveram as casas inundadas. Mas que pena que muitos jovens não estão aqui nessa noite. Para eu lhe dizer o seguinte: a questão aqui não é racial, mas era espiritual. E você que é solteiro ou solteira, não queira pagar o preço. Não queira pagar para ver. Eu conheço muita gente que pagou para ver. E o preço é alto demais. Verso 25.
Olha o que nos diz o texto. Eu os repreendi. Olha que forte, irmão, isso aqui. Eu os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos. E os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não dei mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos, ou para vocês mesmos. Você queria um pastor como Neemias? Você está entendendo, irmãos? Ele está usando aqui Deuteronômio 25. A lei dizia que os desobedientes deviam ser julgados pela lei. Ele não está dizendo aqui que arrancou literalmente o cabelo deles, não. Ele rapou. O cabelo era raspado, para dizer que aquele povo estava em desobediência. Veja o cuidado aqui desse homem. O que é que eu aprendo com esse verso 25? Pastor, tem o que aprender? Tem. Para grandes males, é preciso um tratamento de choque. O que é que eu aprendo aqui? Para grandes males, nós temos que tomar grandes remédios. Um certo dia, uma pessoa, não é ninguém daqui da nossa igreja, ela me procurou e ela tinha um problema grande com pornografia. E eu disse: tolerância zero para ele. Primeira coisa para você: jogue fora seu smartphone. Notebook, só use compartilhado com a sua esposa. Para um grande mal, tem que ter um grande remédio. É isso que Neemias está dizendo aqui para nós. O que me chamou a atenção aqui nesse homem, a coisa mais importante na vida dele, era ser fiel e não ser popular. Ele não queria ser popular. Ele queria ser fiel. Deixa eu lhe fazer aqui algumas aplicações finais e a gente termina nessa noite. Quando eu olhei para esse texto e eu vi um povo, irmãos, me permita aqui um parentezinho rápido. Eu não sei porque minha esposa essa semana está muito nostálgica. Ela descobriu as fotos da gente quando eu tinha 19 anos, né? Ela disse que eu era triste de feio, não acredito nela não, tá certo? Interessante, há uma foto lá minha, eu embriagado, na praia de Lucena. Ela queria jogar no mato há muito tempo, eu disse: não jogue não. Isso aqui é um memorial, para que quando eu olhe para ela, eu lembre quem eu era e o que o Evangelho me tornou. Deixa aí. É meu memorial. É como aquelas pedras que Josué mandou que erguesse depois que passou o Jordão. Para eu sempre me lembrar disso. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque esse povo deixou de vir aos cultos. Porque esse povo deixou de dizimar. Porque esse povo começou a se envolver com práticas pagãs. Eu tenho uma resposta para você: ingratidão. Ingratidão. Todos nós chegamos aqui quebrados, moídos pelo pecado, todos nós. Mas de repente, a igreja já não presta mais. O casamento já não serve mais. Os filhos não estão de acordo com o que eu penso. O meu trabalho já não serve mais seu salário. O salário é pouco. O que é isso? Ingratidão. Abra seus ouvidos. Cuidado com a ingratidão. Foi a ingratidão que levou o filho pródigo para uma pocilga. Aquele homem era pleno, era feliz na casa do Senhor, mas não admitia. Ele começou a olhar por cima do muro. E ele viu um mundo bonito demais, lindo demais, sabe? Muito perolizado, que mundo fantástico. E ele foi para ele. Sabe por que ele foi? Pela ingratidão. Eu quero lhe lembrar também que foi a ingratidão que fez com que os nossos pais, Adão e Eva, olhasse para o Éden e dissesse a Deus: isso não é paraíso não, isso é um cubículo. Cuidado com a ingratidão.
Aqui o povo estava se tornando ingrato. Eu gostaria dessa noite de levar você à seguinte reflexão: Senhor, guarda meu coração. Guarda o meu coração. Ajuda-me, Senhor, a restaurar a minha vida. Quem sabe você esteja precisando orar nesse sentido. Senhor, guarda meu coração e ajuda-me a restaurar a minha vida. Ele termina dizendo o seguinte, verso 29. Aliás, verso 30 ao 31, e eu termino aqui, queridos. Assim, eu os purifiquei de tudo que era estrangeiro e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como das primícias. Eu quero me ater a esse finalzinho. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Como Neemias era um homem de oração, em tudo ele buscava a aprovação do Senhor. Ele nunca buscou destaque no reino, mas ele era consciente, por isso que ele orava tanto, da sutileza do pecado, dos atrativos do mundo e da astúcia de Satanás. Você pode até perguntar, pastor, por que Neemias orava tanto? Porque como eu e como você, nós vivemos na fronteira entre dois mundos. Como a linha é tênue, irmão, entre a minha vontade e a vontade de Deus. Como esses dois mundos às vezes é difícil de determinar as nossas escolhas. Será que eu quero santidade ou eu quero pecado? Será que eu quero fazer a minha vontade ou a vontade de Deus? Pergunta aí para você. Eu termino dizendo uma coisa aqui à nossa igreja. Quão bom seria que nós tivéssemos o mesmo coração que esse homem demonstrou para com as coisas do Senhor. Mas lembre do seguinte, ele era apenas um homem. Ele dependia sempre da graça de Deus. Ore nesse sentido, nessa noite. Senhor, é a minha vontade que eu estou fazendo ou é a tua vontade que eu estou fazendo?